começando hoje uma série de programas que vai falar sobre um grande evento que acontecerá aqui em São Paulo nos dias 9 e 10 de outubro. É a primeira Mystic Fair Brasil. É um evento enorme, são mais de 3 mil metros de espaço, 150 estandes de exposição. É a primeira grande feira esotérica que acontecerá aqui no Brasil, especificamente aqui em São Paulo, que tem o intuito de mostrar para vocês as tendências, o que está acontecendo no meio esotérico, no meio místico, enfim, em todos os ramos da espiritualidade. Esse programa vai trazer, ao longo das semanas, diversas pessoas, palestrantes, expositores, pessoas que estarão conosco nessa feira para darem uma pequena prévia do que vocês encontrarão lá na primeira Mystic Fair Brasil. Então, começando o programa hoje, é o nosso primeiro dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Quero agradecer a todo o pessoal da equipe aqui da Biosegredo TV por terem aberto as portas da sua TV, da sua casa, para que nós pudéssemos trazer para vocês que estão aí do outro lado, da telinha, do computador, enfim, um pouquinho do que a gente vai ter nessa grande feira de exposições que aguarda por vocês nos dias 9 e 10 de outubro, agora, de 2010. Para a gente começar, eu vou explicar como surgiu a ideia de nós fazermos a Mystic Fair Brasil. Na realidade, acontece uma feira já há 25 anos em Barcelona, eu já estive algumas vezes lá, que se chama Magic International. É uma grande feira também de exposição, onde acontece todo um movimento cultural ao redor, com exposições, palestras, vivências. E, estando lá algumas vezes, eu pensei, puxa, a gente podia trazer alguma coisa parecida para o Brasil. Mas, enfim, quem me conhece sabe que eu escrevo, eu tenho 10 livros publicados sobre o Wicca no Brasil e não tinha muito tempo de organizar essa feira. E aí eu fui ajeitando a minha vida, ajeitando as coisas ao meu redor, para poder organizar, criar, idealizar a Mystic Fair Brasil e trazê-la para o Brasil, trazer aqui para a nossa casa um pouquinho do que acontece lá na Espanha, dentro da nossa realidade, dentro do que nós praticamos, dentro do que nós temos acesso aqui na espiritualidade no Brasil. Eu trouxe inclusive algumas fotos que a gente tem da Magic International, que acontece lá em Barcelona, para vocês terem uma pequena ideia do que vocês encontrarão aqui na Mystic Fair Brasil. Vou pedir para o pessoal soltar a primeira foto. Olha só, essa daí é a entrada da Magic International, que acontece lá em Barcelona, dá para vocês perceberem que é uma feira muito grande, a entrada é o primeiro dia da feira que aconteceu no ano passado. Na segunda foto a gente tem um pouquinho, de uma outra parte da feira, uma segunda entrada, e aí ele vai passando as fotos e eu vou explicando para vocês o que está acontecendo. Vamos lá na terceira foto. Olha só. Essa daí é um ritual que teve lá na Magic International de uns praticantes de Wicca de Barcelona, da Espanha, onde eles fizeram a exposição de um ritual. Na realidade, assim, uma encenação, não é exatamente um ritual. O que as pessoas poderiam encontrar em um ritual de Wicca? Foi no auditório principal, foi televisionado e foi, inclusive, tinha um grande telão ali onde as pessoas podiam ver o que estava acontecendo, e é a encenação de um ritual que abriu, inclusive, a feira a Magic International em Barcelona. Terceira, olha aí. Aí é mais um centro de exposições de palestras, onde as pessoas elas vão e têm acesso a diversos temas. Cromoterapia, cura prânica, cristaloterapia, enfim, todos os temas relacionados à espiritualidade, ao ocultismo, ao esoterismo, estão presentes nessa feira lá em Barcelona. Na próxima foto, aí começa a parte de exposições. Esse é o pessoal do Museu do Tarô, que expõe lá na feira em Barcelona, juntamente com o pessoal da Santeria Milagrosa. São milhares de tarôs, são muitos tarôs. Realmente é um museu de tarô. No stand deles vocês têm acesso a uma variedade enorme de tarôs. Inclusive tinha muitos tarôs que eu nem conhecia, que eu fiquei conhecendo aí na feira. A próxima. Também tem um setor destinado a oráculos. Aqui na Mystic Fair nós também vamos ter o mezanino inteiro do local onde acontecerá a feira, será destinado à leitura de oráculos. A tarô, runas, quiromancia, enfim, todos os tipos de leitura, astrologia, numerologia, que não é uma mancia, mas que pode dar, digamos assim, uma orientação dos rumos que você deve tomar baseados nos números
do seu nome, da sua data de nascimento, ou seja, a numerologia fala das suas potencialidades, né? E como você está usando e o que você poderia fazer para usá-la melhor. Então a gente vai ter também um setor destinado a oráculos aqui na Mystic Fair, assim como acontece lá na Magic International. A próxima foto, olha só, para vocês terem uma ideia do que encontrarão aqui no Brasil em termos de estandes. São vários expositores, vários estandes. Eu até brinco com o pessoal quando ligam para saber como é que vai ser a feira. Eu falo, olha, pensa numa Bienal do livro. É exatamente uma Bienal mística e esotérica, né? Traduz todos aqueles estandes que vocês têm de livros, que a gente vê, que são vários, né? Para o setor místico, esotérico, espiritualista, ocultista. É exatamente isso que a gente vai encontrar. Próximo, por favor. Olha só, são diversos estandes. Isso é mais ou menos o que vocês também encontrarão aqui na Mystic Fair Brasil. Tem de tudo, gente. Tem coisas, inclusive, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, está sendo um processo de aprendizado, inclusive, para mim, né? Eu estou dentro dessa área espiritualista há muitos anos, mas sempre tem coisa nova, né? Que a gente não sabe, ou que as pessoas estão começando a fazer as suas experiências. E é bem interessante ter contato com essas novidades. A próxima... Aí é a parte de ambulatório, que inclusive nós também teremos na Mystic Fair. Ambulatórios de reiki, cura prânica, cones tibetanos, acupuntura, doin, shiatsu, quick massage, né? Aquela massagem rápida que você vai, senta na cadeira, em 10 minutos eles fazem. Isso daí vocês também encontrarão lá na Mystic Fair. E todos esses atendimentos, gente, serão gratuitos, viu? A gente tem os ambulatórios que acontecem ao redor da feira, são gratuitos. Você, estando na feira, você participa de tudo gratuitamente. Claro que você tem que retirar uma senha, porque é muita gente, mas a gente vai ter um horário de senhas para vocês passarem aí por diversos tipos de cura. Próximo, por favor. Aí mais de perto aquela cena que a gente falou no início, da encenação do ritual. Temos mais uma foto, a próxima. Aí é a parte de parapsicologia lá na Espanha. Assim como acontece lá, nós teremos aqui laboratórios de parapsicologia, que são salas, não são estandes, onde as pessoas elas podem entrar e fazer experimentos. Não só de parapsicologia, radiônica, radiestesia, energia orgônica, enfim. As pessoas entrarão nesses laboratórios e poderão fazer experimentos in loco, ou seja, pessoalmente, para testar a sua energia, aprender a utilizar um pêndulo, aprender a utilizar um dual rod, né, que são aquelas varetinhas de radiestesia que eles usam para medir a energia, aprender a usar um aurameter, né, que é um medidor de aura. Vocês poderão entrar e fazer esses experimentos. A gente vai ter quiliangrafia, onde você vai poder tirar a sua foto, a foto da sua aura, ver como é que está a cor, entender um pouquinho o que são aquelas cores, né? Isso acontece no setor de laboratório, que são salas ao redor da feira, ao redor do espaço de exposição, onde vocês poderão fazer experimentos. A próxima. Olha aí nós temos a parte mais comercial, digamos assim, mas não menos importante, que é a parte da feira mesmo, né? Que é o setor de exposições, e onde vocês encontram cristais, produtos para sua prática pessoal, quem pratica Wicca ou quem trabalha com outras formas de magia, né? Onde vocês vão poder encontrar gráficos radiestésicos, talismãs, caixas, ervas, incensos, ou seja, tudo aquilo que a gente gosta, que às vezes a gente tem que fazer uma peregrinação para poder encontrar, né? Você vai ter a oportunidade de ver tudo dentro no mesmo espaço. A próxima, tem próxima? Tem, olha só. Esse é o setor destinado à meditação lá em Barcelona. Aqui também nós vamos ter uma sala onde as pessoas entrarão, sentarão, ouvirão uma música, uma meditação conduzida de 10, 15 minutos para relaxar, porque tem muita gente que vai e fica o dia inteiro, né? Então, às vezes fica cansativo, porque a feira aqui vai começar às 10 da manhã e terminar às 10 da noite. Realmente é muita coisa para ver, você tem que ficar o dia inteiro. Além disso, a gente tem palestras que acontecem ao redor, né, da feira. Então, é bom você ter um momentinho para você relaxar. Não só com uma massagem, não só com uma cura, uma aplicação de energia, mas também sentar, ouvir uma música relaxante num ambiente gostoso, com um aroma, né, apropriado para te levar a um estado alterado, induzido de relaxamento.
e sentar nessas cadeiras super confortáveis, né? Vai ser bom para vocês relaxarem e poderem, de repente, né, no meio do dia, sentar lá, dar uma relaxada e aproveitar o restante da outra metade, outra parte do dia com as atividades. Próxima foto. Aí é mais uma parte da sala de meditação. E eu acho que tem mais uma foto, se eu não me engano, gente. Aí é também mais uma parte do setor de exposições. E acabou? Aí é onde você encontra as informações da Mystic Fair Brasil, o maior evento místico e esotérico do Brasil, que acontecerá nos dias 9 e 10 de outubro de 2010. Se você quer informações sobre a Mystic Fair, se você quer saber como participar da Mystic Fair, para expor ou simplesmente para ir lá e ver o que está acontecendo, né, para participar das palestras, para participar das atividades, das vivências de yoga, enfim, é só entrar no site www.mysticfair.com.br. Eu quero agradecer as pessoas que estão conectadas conosco aqui no site, o Massude, a Rosana Genizelli, a vocês que estão conectados com a gente. Se quiserem mandar perguntas, se quiserem mandar sugestões, se quiserem tirar alguma dúvida, é só participar aí, né, digitar a sua pergunta que a gente vai ler aqui no ar, tá bom? E para começar hoje essa série de programas, eu trouxe uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa muito querida. A gente não se conhecia pessoalmente, nos conhecemos hoje, inclusive falamos pelo telefone algumas vezes nas outras semanas. Nos conhecemos hoje aqui, mas eu não podia deixar de trazê-la para vocês, porque ela está desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Ela vai falar mais, né, melhor do que eu, porque eu também estou conhecendo junto com vocês, que é um trabalho com umas tigelas de cristais, chamadas crystal bowls. Em inglês, a tradução seria tigela de cristal, né? É um trabalho inovador que está chegando aqui no Brasil. E quem está desenvolvendo esse trabalho é a Rita Pontes. Eu trouxe ela para estrear esse programa conosco. Queria agradecer por você ter vindo, Rita. Obrigada, é um prazer estar aqui, nesse lugar maravilhoso, conversando com você e falando mais coisas a respeito de um instrumento que tem trazido tantas coisas boas para a minha vida, minha família. Que maravilha. Olha só, a Rita, inclusive, é uma das pessoas que estará conosco lá na Mystic Fair Brasil, né, dando uma palestra e também fazendo uma vivência com as tigelas de cristal. Eu tenho alguns amigos que já conhecem, que já participaram, inclusive, de algumas vivências, algumas jornadas que vocês fizeram com as tigelas, né? E me disseram que é simplesmente maravilhoso, que as pessoas elas entram em um estado alterado mesmo de consciência. Né? Eu estava até brincando, eu estava falando para as pessoas que é como se fosse um raio laser na alma, né? Então, a Rita vai falar um pouquinho desse trabalho para a gente, para vocês conhecerem, porque eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo deve estar muito curioso em casa, querendo descobrir o que são e entender melhor o que são as tigelas de cristal. Rita, diz pra gente onde surgiram essas tigelas, como que esse trabalho começou, enfim, dá uma explanada. Na verdade, é uma redescoberta, a gente costuma falar redescoberta, mas nos tempos de hoje é muito recente. Foi por volta da década de 80, em que as pessoas que trabalham com a tecnologia, que fazem os chips dos computadores, que é o que faz eles trabalharem, foram atrás de pesquisas com a matéria-prima desse chip, que eles queriam ver se conseguiam, através de alguma forma, multiplicar a quantidade de silício. Na verdade, a matéria-prima é o silício. E a gente não sabe dizer exatamente, esse trabalho eu faço com meu marido, e ele que foi pesquisar bem isso, nós ainda acabamos rindo, porque a gente não tem ainda o dado de como realmente, em que momento, eles perceberam que elas tocam. E que quando você as toca, esse som produz efeitos maravilhosos na vida da gente, na energia, na aura. E começou, mas alguém deve ter tido esse contato, e então elas começaram a ser usadas justamente para de várias formas. E nós entramos em contato com elas através de um amigo nosso dos Estados Unidos que trouxe pela primeira vez, e a partir de então começamos a usar. Nossa vida, tanto a parte física tem mudado muito, como a nossa parte realmente energética tem mudado muito.
Entendi. E assim, a aplicação da Crystal Bowl, a aplicação das tigelas de cristal, para que elas especificamente servem? É para cura? É para a pessoa fazer uma jornada, né? Para acessar outros mundos, outras dimensões? É para meditação? Enfim, porque ela me lembra muito aqueles sinos tibetanos, né? De meditação. As pessoas batem, ficam girando aquele bastãozinho ao redor, mas feita de cristal. Isso. Né? Então, para que essas tigelas elas servem? Para falar para que elas servem, eu vou falar só um pouquinho do som. Tá. Porque, na verdade, a cura se realiza pelo som. Então, você toca as tigelas e esse som tanto se expande para cima, como para baixo, como para os lados. E à medida que ele vai se expandindo, ele vai fazendo com que as nossas células, com que o nosso corpo se relembrem da harmonia, da ressonância primária, natural dele. Então, aqueles lugares que já não estão mais soando naturalmente, que podem estar doentes, eles vão se relembrando do som original e voltando a ele. Então, nesse momento, por exemplo, o trabalho que nós fazemos com elas é realmente a nível de cura. Tá. Agora, tem pessoas que usam para tocar, mas concertos assim, relacionados à parte espiritual. Então, sempre num lugar com muita gente cantando mantras e também como instrumento musical, às vezes como uma maneira de você relaxar um pouco, de equilibrar e não te deixar tão estressado. Legal. E vocês usam elas como? Vocês desenvolvem algum trabalho de meditação que vocês fazem toda semana com um grupo? Como é que vocês têm usado essas tigelas aqui no Brasil? Em primeiro lugar, a gente toca realmente em casa o máximo de vezes possível, quase todos os dias, que é uma coisa que a gente sugere mesmo. Tá. Nós hoje fazemos parte de um grupo chamado Círculo do Som, que tem no mundo inteiro, e cujo objetivo é tocar todo equinócio e solstício, ou seja, toda virada e entrada de uma nova estação do ano, a gente se reúne, não só quem tem as tigelas, mas pessoas que queiram se juntar a nós nessa energia, e nós tocamos baseados em cinco intenções para o planeta Terra, ou seja, o nosso objetivo é a cura do planeta Terra. Certo. Então a gente se reúne, assim como várias pessoas no mundo inteiro que também tem, se reúnem. Então é um dia que todo mundo está enviando essa vibração para a Terra. Deve ser uma coisa maravilhosa. Já pensou tantas tigelas sendo tocadas ao redor do mundo inteiro? Nossa, olha, a vibração realmente. que cria para o planeta, para as pessoas. E são quantas tigelas, mais ou menos, que vocês reúnem assim em cada Começamos com duas, as nossas duas. Hoje nós já temos cerca de juntando todas as pessoas do grupo, porque as pessoas começam a comprar e entrar no grupo. Deve ter aproximadamente umas quase 30. Nossa. E crescendo. Mais gente está comprando, mais gente vem participar do grupo. E agora, inclusive, nós estamos lançando para outubro um curso para passar toda essa experiência, porque na verdade ela chegou nas nossas mãos já faz uns 2 anos. Entendi. Então nós vamos passar para as pessoas a nossa experiência com relação a como tocar, como fazer, como cuidar, como limpar, tanto física como energeticamente falando. Entendi. Inclusive você está falando, né, como fazer, como cuidar. Eu me interessei como que elas são feitas. Você tem essa informação? Porque não deve ser um grande pedaço de pedra de cristal que vai lá e recorta. Não é isso, não é dessa forma, né? Eles juntam o silício e dão essa forma. Então ela é meio que moída. Isso. E aí ela, feita na forma de uma tigela. Tanto é que é 99,9999 lá no fim 2% de pureza de cristal. Então, na verdade, ela vem trazendo tanto a cura através do som, como também através dos cristais. Que muita gente já sabe que, por nós termos o chip, que é o que faz funcionar, ou do relógio também, já tem uma energia própria. Então, ela absorve, ela transforma o que precisa ser transformado, amplia e expande as intenções. Entendi. Por isso, é muito importante, quando tocá-las, trabalhar com as intenções. Entendi. O Orim, o sino tibetano, ele também produz um som parecido, mas ele já é um instrumento muito antigo, né? Muito antigo. Elas são muito novas perto deles, então muita gente está, na verdade, descobrindo. Embora a gente fale redescobrindo, porque em alguns lugares que nós olhamos, dizem que na época da Atlântida também já tinha esse instrumento. Mas isso é uma coisa que nós ainda também estamos em pesquisa. Entendi. Tanto a parte de som como as coisas paralelas relacionadas a ela.
Olha que maravilha. E na Mystic Fair, você vai dar 2 atividades, né? Você vai ter uma palestra e você vai ter também uma vivência. Exatamente. Então fala um pouquinho assim, né? Claro que não vai falar tudo, porque senão vai perder a graça, aí vocês não vão na Mystic Fair. Mas assim, um pouquinho do que você vai dizer, o que as pessoas vão encontrar na sua palestra, né? E logo depois o que elas vão poder experienciar na sua vivência. Na nossa palestra, nós vamos falar mais focando como elas surgiram realmente, vamos dar mais detalhes, vamos falar da nossa própria experiência, porque é importante a gente falar alguma coisa de que pesquisou e achou, é um lado. O outro lado é a gente falar também do que tem feito na nossa vida, das pessoas que trabalham com ela, porque hoje nós temos esse trabalho do Círculo do Som, que a gente faz em lugares abertos, às vezes em lugares fechados, mas vira e mexe, nós estamos tendo ideias de como trabalhar visando a cura mesmo. Então isso eu vou estar abrindo na Mystic Fair, tanto eu quanto meu marido vamos falar dos novos projetos também, porque se nós formos pensar hoje, realmente acontecem 4 encontros por ano. E muita gente já está pedindo mais encontros pelo que tem sentido ouvindo as tigelas de cristal. Entendi. E uma coisa que eu particularmente tenho desenvolvido também com elas é a dança da alma, que é uma dança muito movimentada pelo som das tigelas, que também está trazendo uma união do som com o movimento. Entendi. E isso eu vou falar na Mystic Fair. Olha que maravilha. E na vivência? As pessoas a vivência, o que nós vamos falar exatamente na palestra, falar da nossa experiência, nós vamos tocar, colocar as intenções, pedir para as pessoas colocarem suas próprias intenções. Nós vamos, dependendo de como for o lugar, como estiverem as coisas, pode ser até que haja a possibilidade das pessoas tocarem um pouco para experimentar. Que legal. Nós vamos levar mais que uma, quer dizer, eu vou levar uma para tocar, ele também, nós vamos levar outras. Entendi. Tá, olha, então é quase um ritual. É quase um ritual. É um ritual. Né? Olha que interessante. E Rita, as tigelas elas só são feitas de quartzo, né? Elas só são feitas de cristal, ou existem outros materiais, ágata? Não. Não. Quartzo mesmo. O que acontece que tem diferença, essa tigela que vocês estão vendo aqui comigo, ela vai mostrar, olha só. Essa daqui é o que a gente chama de frozen, porque ela é como se fosse congelada, né? Tem uma consistência meio congelada. Existe dessa mesma forma transparente e existem também as coloridas, cada uma numa cor. Que legal. Porque na verdade... Vira assim, só para o pessoal ver dentro. Tá. Deixa eu só tirar esse... Olha que legal, gente. É fundo. Muito interessante. E por dentro ela é meio brilhante, né? É diferente de fora. Tem algumas experiências que a gente faz também, colocando algumas coisas dentro dela para ampliar, mas isso eu vou falar na Mystic Fair. Não vai senão a gente fala tudo aqui. Não. Então tem cores diferentes. Tem tamanhos diferentes. Essa daqui é uma das menores. Tá. Essa é a de 9 polegadas. Elas são encontradas desde 6 polegadas até 24 polegadas. Olha. São enormes essas. E cada uma delas vem afinada numa nota musical relacionada a um chakra. Olha. Porém, isso não significa que se você tiver uma delas numa determinada nota, só vai trabalhar aquele centro de energia. Ela trabalha tudo como um todo. Entendi. Mas você tendo o set completo delas, ou seja, a 7, você pode fazer coisas muito mais focadas, muito mais... Entendi. E as cores também têm a ver com os chakras, com os chakras. E elas trazem a nota específica do chakra e a cor. Não só com os chakras, porque também tem dourada e prateada, que são maravilhosas. Eu ainda não tenho, mas elevada, exatamente. Para estados mais elevados de consciência. Olha que interessante, gente. Toca um pouquinho só para a gente ouvir, Rita, para o pessoal sentir como que é o som. Deixa eu ver se eu consigo tocar sentada assim. Essa está afinada em que nota? Deixa eu lembrar. É a do chakra coronário. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si.
Ela é branca também, achei que fosse do chakra Inclusive, coronário. aqui vem também nos dá uma dica, né? Porque a cor desse bastão, e na verdade ela reúne o princípio feminino e masculino. O bastão masculino Tá. e ela o feminino. Exatamente. Então, e os bastões vêm com as cores do chakra pra gente saber. Porque você Então, olhando, se você, né? Você já sabe que esse aqui é do coronário. Olha, e esse bastão é feito o quê? Madeira? Ele é uma espécie de uma madeira com Encapada uma... com Isso. um couro, né? É, uma espécie. Olha. Para poder produzir Esse som. Isso. Porque deve ter sido anos e anos, né, de Na verdade, experimentos. fortalecer o som, né? Porque É. o som vem mesmo dela. Anos e anos de experiência, porque para chegar nessa ideia, já pensou, gente? Exatamente. Nem eu falo, né? As pessoas têm contato com o Anima Mundi, porque só pode, né? Para desenvolver uma ideia como essa, tão diferente, porque a gente pensa em som, a gente nunca vai pensar em fazer com pedra, né? A gente pensa em outras coisas, metal, enfim, os cones tibetanos são feitos de metal, né? Então, para chegar nessa ideia, e são enormes, são tigelas muito grandes. E eu acho que assim, aqui a gente deve ter feito um barulhinho bem pequeno, ela deve ampliar muito mais o ela som, amplia né? muito, mas como pelo próprio lugar, eu achei melhor não levantar muito o volume. Senão vai todo mundo ficar surdo E lá em isso casa. é uma das coisas que a gente também vai aprendendo, porque imagina, uma dessas que possa tocar muito mais alto do que o que foi mostrado, imagine outras, com outras afinações, tocando todas juntas. Então Deve ser Agora, é imperdível. Uhum. O que eu toquei foi muito pouco, perto do que a gente costuma tocar, e o que você sente ouvindo, participando. Não dá, é só vocês realmente estando lá para sentir. Olha que maravilha, gente. A gente está chegando quase no finalzinho do nosso primeiro bloco. Eu quero agradecer a algumas pessoas que estão conectadas conosco aqui no chat. Quero agradecer ao Roberto Pantarroto. Eu acho que deve ser assim que se pronuncia o seu nome, Roberto. Ele está falando, ó, a Rita Ponte faz a apresentação com a Crystal Bowl, quando que vai ter o curso e aonde? Ela vai falar no finalzinho do programa sobre essas informações. E a Daniele Conde está aqui parabenizando pela nossa iniciativa, né, dizendo que o Brasil precisa de iniciativas como essa para desmistificar um pouco a Wicca, a bruxaria, as diversas tendências da espiritualidade, né, e que ela vai estar presente, que está super ansiosa e está nos abençoando aqui. Obrigado, Daniele, obrigado, Roberto, obrigado ao Massude, que está conectado lá do outro lado, né? E se vocês quiserem enviar suas perguntas, quiserem perguntar alguma coisa para a Rita, quiserem tirar alguma dúvida sobre as tigelas de cristal, não precisa esperar chegar a Mystic Fair, não. Você pode fazer aqui no programa. É só você entrar aí no nosso chat e mandar as suas perguntas, tá? A Silvia Mendonça, ela está perguntando: o que você sentiu na primeira vez que você ouviu a tigela? A Rita ela vai dizer isso pra gente daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo, que eu acho que já está na hora, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.